Paróquia Nossa Senhora das Graças, Arquidiocese de Olinda e Recife, Escola da Fé. No dia de hoje temos o módulo Livros Sapienciais. Esse módulo está incluído nos demais que estamos gravando, desde a introdução à Bíblia, o Pentateuco, os livros históricos e agora os livros chamados sapienciais. Os livros sapienciais, eles são compostos de Jó, Provérbios, Eclesiastes, Eclesiástico e Sabedoria. Algumas pessoas costumam, talvez desavisadamente, incluírem ou incorporarem a esses livros sapienciais o livro dos Salmos e Cântico dos Cânticos. Agora, nós não vamos nos debruçar sobre esses livros dos Salmos e Cântico dos Cânticos, apenas naqueles que os estudiosos dizem formar esse corpo, que é Jó, Provérbios, Eclesiastes, Eclesiástico e Sabedoria. Primeiro, poderíamos partir da etimologia da palavra sabedoria. Sabedoria pode designar essa habilidade manual ou habilidade profissional, o saber de ou ter a habilidade de fazer alguma coisa ou de ter uma profissão. Então, saber a partir dessa perspectiva, ou de senso político, ou o jeitinho, a maneira de ser, ou ainda arte ou magia. Essas são questões mais etimológicas, mas nós podemos compreender que sabedoria, tal como nós queremos perceber na perspectiva bíblica e literária, ela não é algo exclusivo do povo de Israel. A literatura sapiencial floresceu em todo o Oriente Médio. A gente encontra textos ou literatura sapiencial, ou de sabedoria, no Egito, na Mesopotâmia, em formas de poemas, de fábulas, algo sobre a vida, mas também sobre, e especialmente sobre a questão do sofrimento humano. E o que é que essa literatura sapiencial mais universal, ou chamada de internacional, deseja? Deseja esclarecer o destino dos indivíduos, não especificamente pela questão filosófica, como faziam os gregos, mas a partir da experiência da comunidade onde esses chamados sábios estavam inseridos. Como estamos falando, não especificamente para o povo de Israel, mas também encontramos isso no Egito, na Mesopotâmia, que é uma arte de viver bem, é um sinal de boa educação, a sabedoria, e quer ensinar o homem a se conformar às leis do universo, prosperar na vida da comunidade e encontrar aquilo que é o desejo de todo ser humano, a felicidade. Assim, por conta da morte, do sofrimento, já na Mesopotâmia, já no Egito, nós encontramos muitas obras sapienciais. Contudo, diante dessa morte, diante do sofrimento, essas obras sapienciais muitas vezes se apresentavam como obras pessimistas, é o que dizem os estudiosos. Agora partamos para os livros chamados sapienciais bíblicos. Sabemos que essa tradição, que veio da Mesopotâmia, entrou em Canaã, na Terra Prometida. Esses sábios eram membros do povo que desejavam orientar esse povo na fé, ou seja, traziam as instruções religiosas aos fiéis do ambiente que muitas vezes era até extracultural, ou seja, vinha de outros povos. Como a gente sabe, existem trechos dos livros sapienciais que vieram de outros povos, como nós vamos ver em breve, mas que tinha como fim um fim didático, um fim pastoral. Queria trazer lições e encaminhamentos para o povo.
1 Reis 5:10 diz que a sabedoria de Salomão ultrapassava a dos filhos do Oriente e a do Egito. Com essa afirmação do primeiro livro de Reis, nós percebemos que em Israel se tinha consciência que já havia uma literatura sapiencial, que já haviam sábios no Oriente como um todo e especificamente no Egito, como se fala em 1 Reis 5:10. Próprio profeta Jeremias, próprio profeta Baruque, Jeremias 49, Baruque 3, apresentam sábios árabes e edomitas afamados. Jeremias tinha consciência, Baruque tinha consciência de sábios árabes e edomitas. E aparecem lá no livro de Jó 3 sábios amigos seus que viviam em Edom. Então, com isso, nós queremos primeiro apresentar que a literatura sapiencial, a sabedoria, não é exclusividade do povo de Israel. Livros sapienciais, ditos, frases, poemas, nós vamos encontrar também em outros povos. Esses livros sapienciais já são bastante conhecidos, mas também a partir dessa tradição. O autor de Tobias conhecia a sabedoria de Aicar, uma obra literária muito conhecida no mundo antigo e até entre os gregos. Isso quer dizer que o autor de Tobias teve acesso a essa obra. Diversos salmos, por exemplo, são atribuídos a Emã e Etã, que são sábios de Canaã, o que diz o próprio livro de 1 Reis 5:11. O livro de Provérbios contém, por exemplo, palavras do sábio Agur, Provérbios 31:14, e as palavras do rei Lamuel, Provérbios 31:9. Esses originários de Massa, uma tribo no norte da Arábia. As primeiras obras sapienciais de Israel, então, se parecem muito com essas obras dos povos vizinhos. Os sábios de Israel têm essa mesma concepção de buscar o destino dos indivíduos e não uma consciência mais do povo, como tinham os profetas e os sacerdotes. Os sábios estavam mais preocupados com as questões individuais, com as questões pessoais, com essas questões morais particulares e não necessariamente, a princípio, com a questão do povo ou da sociedade. Mas poderíamos fazer uma pergunta: qual a diferença da literatura sapiencial de Israel em relação a esses outros povos? Primeiro, que o povo de Israel, ou a literatura que nasce em Israel, ela se faz a partir da concepção de revelação de Deus. Vejam, esses outros povos, eles não estavam preocupados com essa questão religiosa, bem menos com a questão de um Deus que se revela. Lembremos que para o judaísmo, para a nossa tradição judaico-cristã, Deus mostra o seu rosto. Deus vem até nós. E isso se faz em um progresso de revelação. Primeiro Deus cria, depois, didaticamente, Deus apresenta-se na sarça, ele tem um nome, Yahvé. A Escritura diz que Adão e Eva escutaram os passos de Deus. Ora, se tem passos é porque tem pés. Então, é o antropomorfismo. Antropos, homem, morfé, forma. Deus tem forma humana. Os olhos do Senhor repousam sobre o seu povo. A mão direita do Senhor se levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Deus tem um coração compassivo. O pensamento de Deus. Vejam todas as categorias de uma pessoa humana. E essas categorias vão se revelando ao longo do tempo.
Então é uma questão didática, até chegarmos ao Novo Testamento, quando Deus vai ter uma forma humana histórica em Yeshua, Jesus. Então vejam, os orientais escreviam sobre uma oposição de sabedoria e de loucura. Israel, não. Israel faz uma oposição entre sabedoria, mas na perspectiva de justiça e de iniquidade. Justiça e injustiça, entre piedade e impiedade. Nós vemos agora valores morais mais aprofundados, inclusive questões religiosas. Por quê? Porque a verdadeira sabedoria para Israel é o temor a Deus, que é o temer, é estremecer por dentro, dentro por Deus. E o temor de Deus é a piedade. Não é ter medo de Deus, em última análise, como nós vamos ver num dos dons do Espírito Santo, já no cristianismo, mas é o coração que se abre, que se estremece como alguém que ama e que se aproxima estremecendo, não por medo, mas por amor. Então, se a sabedoria oriental é uma espécie de humanismo, a gente poderia dizer que a sabedoria de Israel é um humanismo religioso. É um humanismo na perspectiva de uma fé, da fé de um povo. Agora nos aproximemos da literatura sapiencial. Vejam, só nos escritos pós-exílicos se dirá que só Deus é sábio, possuindo uma sabedoria transcendente, que o homem vê através da criação, mas que é incapaz de perscrutar. Para os povos vizinhos, a sabedoria é humana. Nos escritos pós-exílicos, essa sabedoria é atribuída em supremacia, em grau superlativo, ao transcendente, a Javé. E Javé põe essa sabedoria no ser humano, que pode percebê-lo através da obra de suas mãos, mas não pode entendê-lo por completo. Isso é importante. Por que é importante? Porque para o cristianismo, ninguém apreende Deus em um tubo de ensaio. Ninguém estuda Deus. Mas a teologia cristã, por exemplo, vai ser feita a partir da experiência que as pessoas têm de Deus. A partir da história e das experiências humanas. Para o Evangelho, por exemplo, lá em João, o Logos está em Deus, mas o Logos também é dado à humanidade. O Evangelho de João tem uma teologia em que tudo em plenitude se dará, mas já acontece agora, ou seja, já acontece, mas ainda não em plenitude. O céu já acontece nessa vida, quando a gente faz da nossa vida paradisíaca, mas em plenitude só depois da morte. O inferno já existe nessa vida, nas nossas atitudes, convivências infernais, mas em plenitude depois da nossa morte. Assim também, a sabedoria está em Deus, mas nós recebemos esse facho de luz de sabedoria de Deus, cujo único homem, plenamente homem, que recebeu essa sabedoria é o próprio Jesus, ele que é tido em 1 Coríntios 1:24 como a sabedoria de Deus. Assim, a forma mais antiga da literatura sapiencial é uma fórmula muito simples chamada de machal, que no plural nós chamamos de provérbios. Então, é uma fórmula inusitada, um ditado popular, uma máxima. Então, na literatura sapiencial, a gente tem algumas máximas, alguns ditados populares, algumas fórmulas. No passado, essas fórmulas eram curtas e depois essas fórmulas se desenvolvem e tornam-se parábolas, ou alegorias, ou discursos, ou ainda raciocínios. Qual o ambiente em que nasceu essa literatura ou essa experiência sapiencial em Israel?
Primeiro, percebamos que é um ambiente diferente dos escritos sacerdotais que nós vimos anteriormente, quando nós tratávamos das questões do Pentateuco, quando a gente tratava também de livros históricos e como depois veremos nos proféticos. Jeremias 18:18 distingue três categorias de chefes espirituais: os sacerdotes, os sábios e os profetas. Por quê? Para Jeremias, os sábios não tinham interesse pelo culto. Pelo menos é o que a gente percebe na literatura sapiencial inicial. Os sábios não parecem comovidos com as calamidades do seu povo e também influenciados pelas esperanças que sustentam esse povo. A questão está muito na questão pessoal, como nós vimos, no indivíduo e na condução da vida desse indivíduo. Como vimos antes, só a partir do exílio esses pontos são tocados pela literatura sapiencial, ou seja, a questão do povo. Então, o processo de formação dessa literatura não é um processo que acontece imediatamente. É lento, é gradual e a antiga tradição judaica vai remeter, inclusive, à grande figura do rei Salomão, que é tido como o rei sábio por excelência, o mais sábio de todos os homens. Por isso, um processo lento e um processo gradual, como acontece em toda a literatura bíblica. Então, poderíamos chegar a esse ponto. Para os judeus, a verdadeira sabedoria humana tem uma fonte divina. Deus pode comunicar, e ele comunica a sabedoria a quem lhe agrada. Eis porque os escritores sapienciais se dedicam em contemplar a divina sabedoria. Por quê? Porque sabem que a sabedoria do sábio emanou da sabedoria de Javé, seu Deus, diferente de outros povos que acreditavam serem sábios por natureza. Não, para o povo de Israel, essa sabedoria vem de um grande outro, Deus. Agora vamos nos debruçar especificamente em um livro, o livro de Jó, do hebraico Iob, ou seja, estar em hostilidade ou estar em prova. A grande questão do livro de Jó é por que os justos sofrem. Por que o inocente sofre? Essa é a questão do livro de Jó. É isso que ele tenta responder. Então, primeiro, vamos partir dessa perspectiva. O povo do antigo Israel vivia o sofrimento como um castigo do pecado. Com isso, os que eram considerados bons não deveriam sofrer. Ora, se o castigo do pecado é o sofrimento, quem sofre é porque pecou. Vai se perguntar, inclusive, a Jesus, por que aquela criança nasceu cega? É porque ele pecou? É porque os seus pais pecaram? Aí Jesus diz: nenhum nem outro. É para que a glória de Deus seja manifestada. Uma outra questão é que a obra-prima da literatura sapiencial talvez seja esse próprio livro de Jó, que foi escrito no século V antes de Cristo. Sabem que se situa historicamente a cidade de Uz, mas se faz a pergunta se realmente esse relato existiu. O próprio Ezequiel 14 18, 20 cita Jó como um exemplo de herói dos antigos. Tiago, na sua carta, apresenta Jó como exemplo de paciência. Então, supõe-se que Jó tenha vivido no período patriarcal na Palestina. Há um grupo de estudiosos que sustentam essa hipótese. Qual seria o resumo do livro de Jó? Então, o livro começa com um prólogo, lá no capítulo 1 até o capítulo 2, com uma narrativa chamada de poética, é um estilo literário poético, onde se imagina que Javé, Deus, e Satanás, vejam a palavra Satanás aqui é importante, porque Satanás a gente pode traduzir como acusador. Deus e esse acusador discutem a fidelidade e a prosperidade de Jó. Esse acusador, Satanás, insinua que Jó só é íntegro
porque é um homem que recebeu bênçãos. Tem muitos bens, tem filhos, está tudo legal, tem muitos camelos. Aí, nessa Nesse enredo, Javé dá permissão a Satanás, ao acusador, para que possa afligir Jó, mas tem aí uma cláusula, não pode matá-lo. Então, Jó persevera, permanece fiel em meio à perda de sua riqueza pessoal, perde os seus filhos e, por fim, perde a sua própria saúde. Chegamos então ao segundo bloco desse livro, que vai do capítulo 3 até o capítulo 37, que é um grande lamento de Jó pelas suas aflições e a grande pergunta se não seria melhor nem ter nascido. É quando aparecem três amigos de Jó, Elifaz, Bildad e Zofar, que o consolam, mas também o questionam e as suas alegações de que ele não merece esse sofrimento. É essa a pergunta humana. Eu mereço isso? O que foi que eu fiz para merecer esse sofrimento? Em seguida, os quatro vão debater sobre a natureza do sofrimento nesta vida. O sofrimento existe? Existe. Por quê? Então, os amigos de Jó dizem que a justiça de Javé, de Deus, não pune os justos. Sustentam essa tese. Portanto, esse sofrimento de Jó deve estar ligado a algum pecado que Jó cometeu e talvez ele nem tenha conhecimento. Mas Jó insiste na sua inocência e mantém-se confiante em Deus, embora ele não saiba por que está passando por aquelas provações. É quando aparece Eliú, um homem mais jovem, que oferece algumas reflexões sobre o motivo do sofrimento de Jó. Chegamos então a um outro bloco que nos dão essas pistas desse livro de Jó, que vai do capítulo 38:1 ao 42:6. Deus aparece a Jó e faz muitas perguntas, levando-o a pensar no poder supremo de si e em sua superioridade. E Deus explica a Jó que é difícil para um mortal ver as coisas com as perspectivas de Deus. É quando Jó submete-se humildemente a Deus e aos seus juízos. Jó, então, no capítulo 42, dos 7 aos 16, num breve epílogo, vê Deus abençoá-lo pela sua retidão, dando-lhe o dobro das posses que havia perdido, permitindo que ele tivesse o mesmo número de filhos que antes e restaurasse a sua saúde e a sua posição social. Jó vive uma vida longa e vive uma vida plena. É bonito quando em Jó 42, já a partir do versículos 1º, 2º em diante, Jó diz: sempre ouvi falar de ti, Senhor, mas agora viram-te os meus olhos. É a confissão de fé de um homem que reconhece que mesmo diante de todo o sofrimento, a mão de Deus permanece junto de si. Qual a mensagem que nós encontramos no livro de Jó? Numa perspectiva de solidariedade, pode-se aceitar que, predominando os pecados da coletividade, os justos sejam punidos juntamente com os maus. Perguntado: por que Jó sofreu? Porque ele fazia parte de uma coletividade. Então, Jó é apresentado como alguém que sofre e reconhece esse sofrimento como provação de sua fé, mas não necessariamente como um castigo por um pecado. Por isso, Jó luta desesperadamente para reencontrar a Deus, muitas vezes até se esquiva, e em cuja bondade ele continua crendo. A mensagem religiosa do livro de Jó é que o homem deve persistir na fé, mesmo quando seu espírito não encontra sossego. Agora passamos para o livro dos Provérbios, talvez o mais típico da literatura sapiencial de Israel. Nele nós encontramos duas coleções primitivas chamadas de Machal, coleções de pequenos ditos, aquilo que nós chamamos de sentenças. Então, primeiro um grupo, uma coleção,
chamada de Provérbios de Salomão, que vai do capítulo 10:1 até o 22, com 375 sentenças. Você verifique no seu livro dos Provérbios quantas sentenças belíssimas e depois um outro grupo de sentenças, ou de uma outra coleção, chamada de Provérbios de Salomão, transcritos pelos seguidores de Ezequiel. Vai do capítulo 25 até o 29, com 128 sentenças. Destacaríamos ainda nesse livro mais dois apêndices. Capítulo 22 ao 24, 22:17 ao 24:22, chamado de Palavras dos Sábios. E lá no capítulo 30, nós vamos ter as Palavras de Agur. Esse livro termina com um poema alfabético que louva a mulher perfeita. As partes mais antigas são essas duas coleções que são atribuídas a Salomão, como está lá em 1 Reis 5:12. Pronunciou 3.000 sentenças e que foi considerado como o maior sábio, como já vimos, de Israel. Contudo, o tom dos provérbios é por demais anônimo para que possa com segurança atribuir a esse rei esta ou aquela máxima determinada. Você pode ter me perguntado, mas por que ainda não tratou dos capítulos primeiros? Esse discurso que acontece do capítulo 1 ao 9, são compostos de instruções, um gênero clássico da sabedoria egípcia, mas também segundo os conselhos de um pai ao seu filho, o que nos faz lembrar o povo de Israel, lembrando dos seus pais na fé. Tratava-se de uma teologia prática. Deus recompensa a verdade, a caridade, a pureza de coração, a humildade e pune os vícios opostos. A fonte e a síntese de todas as virtudes é a sabedoria, que é o temor a Javé, e só em Javé se pode confiar. Por isso, os conselhos de Provérbios foram superados depois em Jesus Cristo, porque ele é a sabedoria de Deus, mas certas máximas que a gente encontra no livro dos Provérbios já é um pouco daquilo que precede a moral do Evangelho. O Novo Testamento, como a gente sabe, faz 14 citações dos Provérbios e tem pelo menos ali 20 alusões sobre o livro dos Provérbios. Vamos agora fazer um estudo breve, como nos propomos, do livro de Eclesiastes. Primeiro, descobrirmos quem é o autor e qual é a lição desse livro. De forma breve, lembramos que Coelet, a quem se atribui o texto, era um judeu da Palestina, provavelmente de Jerusalém, que escreveu em um hebraico tardio, repleto de aramaísmos e também que empregou em seu texto alguns termos persas, como Pardes em 2:5, Pitgam em 8:11. Isso já nos faz entender que é um texto que tem inserções e supõe que essa data seja uma data superior ao exílio, mas também anterior ao começo do século III, quando Ben Sirac se serviu desse livrinho. Feito, a paleografia situa pelo ano 150 a.C. certos fragmentos de Eclesiastes encontrados nas grutas de Qumran. Por isso, o século III é provavelmente a data mais verossímil da composição desse livro. Mas qual seria a lição desse livro? Talvez o âmago esteja aí. Ele nos dá a lição do desapego aos bens terrestres, negando muitas vezes essa felicidade dos ricos e a infelicidade dos pobres, o que nos faz preparar o mundo para entender que bem-aventurados são aqueles que não colocaram a sua confiança nas coisas e nos bens materiais, pois esses são transitórios, enquanto Deus não é transitório.
É um livro pequeno que se intitula Palavras de Coelet, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vejam que tem uma palavra aí, Coelet. Então, Coelet não é um nome próprio, mas um substantivo. E que, embora seja feminino, constrói-se como um masculino. É um nome de ofício, ou seja, era um termo dado a quem exercia um ofício de falar na assembleia. Assembleia em grego, eclésia, ou seja, daí o título latino transcrito na Bíblia grega. A gente vê que Coelet é o pregador na assembleia. É chamado filho de Davi, rei em Jerusalém, mas é o pregador. E, embora o nome não seja mencionado, ele é certamente identificado muitas vezes com o próprio Salomão. Então, a palavra Eclesiastes vem de eclésia, mas é conhecido como Coelet, que quer dizer pregador. Muitas vezes se tem inclusive contestado se realmente Davi teria escrito esse livro, ou se não, uma unidade de 3, 4, até 8 pessoas tivessem escrito esse livro. Então é algo que ainda para muitos estudos daqueles que se debruçam sobre esse tema. De que se trata? Trata-se de variações sobre um tema único. Qual é? É a vaidade das coisas humanas. Do começo ao fim do livro se trata sobre isso. Tudo é decepcionante. A ciência, a riqueza, o amor, a vida, tudo vai passar. Tudo vai chegar à velhice, ao fim e à morte, que atinge os sábios e os menos sábios, os ricos e os pobres, os animais e os homens. Então, o problema de Coelet é o mesmo problema de Jó. O bem e o mal têm uma sanção aqui na terra, e aí a resposta de Coelet é que nem a de Jó, é negativa. Por quê? Porque homens justos também sofrem. Só que Coelet é homem de boa saúde. E ele não pergunta, como Jó, pelas questões do sofrimento e se consola gozando nessas coisas modestas da vida e que a vida pode dar. Então, ele procura consolar-se nessa vida, porque ele até certo ponto está insatisfeito. Nós nunca estamos cheios daquilo que nós desejamos. Contudo, o mistério do além o atormenta, a questão da morte, do ir ou não para a morte. Ele é um homem de fé que se desconcerta diante das questões humanas, ou seja, ele aceita que nós temos provações humanas e que Deus pode ofertar para a gente alegrias ou tristezas. Em resumo, Eclesiastes busca o sentido da vida nos seus 12 capítulos que são atribuídos a Salomão e que fazem parte desse grupo de livros chamados sapienciais. Chegamos ao livro da sabedoria, um livro clássico que foi chamado em grego de Sabedoria de Salomão. O livro grego de sabedoria faz parte dos livros chamados deuterocanônicos. Nós já conversamos sobre essa questão na introdução à Bíblia. E ele foi utilizado pelos padres da Igreja desde o século II depois de Cristo, claro que com algumas hesitações, também algumas oposições, em particular São Jerônimo, que foi aquele que primeiro traduziu a Bíblia, recordam lá da introdução à Bíblia. Então, ele foi reconhecido, esse livro, como inspirado da mesma forma que o famoso cânon hebraico, que nos dá a Bíblia católica hoje com 72 livros. Esse livro foi escrito em grego. Recordem que uma das questões dos livros deuterocanônicos é a língua em que foi escrito, porque para o cânon judeu
importava que fosse escrito em hebraico, Deus fala hebraico, e nós fazemos uma interpretação de que o seu povo pode receber essa revelação, mesmo que eles estejam em um outro local, que eles estejam pós-exílio, mesmo que partes sejam escritas em grego. Então, o autor provavelmente é um judeu cheio de fé no Deus dos seus pais. Então, pertence ao povo de Israel. É orgulhoso de pertencer a esse povo. A raça do povo santo e irrepreensível, como diz Sabedoria 10:15. Mas é um judeu, helenizado, ou seja, tem influências gregas. Então o livro pode, portanto, ter sido escrito durante os últimos decênios do século I, antes da nossa era cristã. É o mais recente dos livros do Antigo Testamento. O autor, ele se dirige aos seus compatriotas judeus e muito particularmente à juventude judaica que deverá guiar a comunidade em seguida. Na primeira parte, o livro da sabedoria mostra o papel da sabedoria no destino do homem e compara a sorte dos justos, mostrando o papel da sabedoria e os ímpios durante a vida e após a morte, principalmente com a questão da imortalidade. Então, do capítulo 6 ao 9, o livro da sabedoria expõe a origem e a natureza da sabedoria e quais são os meios para adquirir a sabedoria. Do 10 ao 19, vai exaltar a ação da sabedoria e de Deus na história do povo eleito, vai insistir unicamente, salvo em breve introdução que se refere às origens, no momento crucial dessa história, a libertação do Egito. Então, é muito forte essa questão da libertação do Egito, aí dos capítulos 10 ao 19, que vai trazer uma severa crítica à idolatria. Então, poderíamos dizer que a primeira parte do livro da sabedoria afirma que Deus criou o homem incorruptível. 2:23. A imortalidade é o destino do homem. A morte é fruto do mal. Daí uma vida terrestre de sofrimento, mas vivida santamente. Terá uma recompensa junto do Senhor, enquanto a impiedade levará os seus partidários à aniquilação de seus sonhos e à sua própria destruição. Assim, a questão da retribuição. Quem é bom, retribuição. Quem é mau, retribuição. Que preocupava tanto os sábios, recebe uma solução. O autor não fala da ressurreição corporal, mas talvez ele pense nessa ressurreição. Vamos ver. A segunda parte vai tratar da sabedoria e do sábio. Ou seja, a sabedoria é compreendida como a presença imanente do Deus transcendente na revelação bíblica. Uma presença benfazeja do mundo, do qual assegura a coerência. A sabedoria de Deus, dada ao mundo, faz com que o mundo viva de forma coerente. A vida tenha sentido. Presença dessa graça no coração de quem deseja a sabedoria de Deus. Os profetas, os sábios, os amigos de Deus que buscam a sabedoria de Deus, estes aí recebem essa sabedoria que é assimilada ao próprio Espírito de Deus, que deve ser desejado pelo sábio e já deve vibrar de alegria por viver essa sabedoria, porque ela precisa ser recebida de Deus, mas precisa ser pedida a Deus. Recordemos que na introdução nós dizíamos que a sabedoria do Oriente como um todo, essa sabedoria internacional, ela não estava ainda presa à questão de uma divindade. Aqui é uma sabedoria que emana do próprio Deus e dá equilíbrio ao ser humano, mas o ser humano precisa pedir essa sabedoria. A terceira parte quer esclarecer um pouco a primeira. O êxodo funda a fé do autor em um Deus que salvará os justos. Ou seja, está na perspectiva judaica. Deus salva, Deus assegura a vida. E nessa vida, os elementos do mundo, desse mundo renovado, constituem uma criação nova, que deixa entrever a ideia de uma
ressurreição corporal. Então, esse homem há de ressuscitar com a construção de um mundo novo. Só o sábio sabe perceber isso. Nesta obra do Livro da Sabedoria, que foi tão solidamente pensada, a fidelidade na prova e a busca apaixonada da sabedoria apoiam-se sobre a meditação orante do Êxodo para afirmar a felicidade do justo junto de Deus para além da morte. O livro do Eclesiástico faz parte da Bíblia grega, latina e siríaca, mas ele não figura naquele cânon hebraico que nós já tratamos na introdução à Bíblia. Esse livro foi escrito em hebraico. O próprio São Jerônimo, aquele primeiro tradutor da Bíblia, que traduziu a Bíblia em Belém, diz tê-lo conhecido em sua língua original. Então, São Jerônimo atesta que esse livro do Eclesiástico foi escrito em hebraico, e alguns rabinos do século IV chegam a citá-lo na tradição, ou no testemunho chamado de Talmud. Então, aproximadamente 2/3 desse texto hebraico se perdeu há séculos e foram reencontrados em 1896 nos manuscritos medievais, fragmentários, provenientes de uma antiga sinagoga da cidade do Cairo. Mais recentemente, alguns fragmentos foram encontrados também nas grutas de Qumran. Já tratamos aqui dos escritos do Mar Morto. E também em Massada, uma cópia também fragmentária foi encontrada na escritura do século I a.C. Então, as variantes de um testemunho para o outro em relação às traduções gregas, latina e siríaca indicam que o livro, muito cedo, foi conhecendo algumas modificações. O autor do livro do Eclesiástico se chama em hebraico Ben Sirach e em grego Sirácida, segundo a forma grega Sirach. Ele nasceu provavelmente no meio do século III a.C. e viu Jerusalém passar da dominação dos Lágidas a dos Seleucidas em 198 a.C. e chegou a conhecer o sumo sacerdote Simão, chamado Justo, que morreu por volta de 200 a.C. O título do livro eclesiástico em grego é dado na subscrição do capítulo 51, versículo 30. Sabedoria de Jesus, filho de Sirá. O seu título em latim, Ecclesiasticus, aparece já no século III e ele salienta, sem dúvida, esse uso oficial da Igreja desde a antiguidade desse livro como um livro importante para o cânon bíblico. Qual é a mensagem do livro de Eclesiástico? A sabedoria é o seu centro. A sabedoria é um dom de Deus sempre oferecido aos que escolheu e aos que experimentou. Ela acumula de bens aquele que a acolhe docilmente e faz do sábio o portador da sabedoria. De fato, a sabedoria de Deus se manifestou em Israel, é o que diz a nossa fé. E a lei, compreendida como a revelação bíblica, talvez seja a melhor expressão dessa sabedoria. A condição para receber a sabedoria, então, é o temor a Deus, como já vimos nos demais livros. A atitude de veneração, de amor, pela qual o homem se abre ao dom de Deus e, veja, abre-se também e se submete aos apelos de sua lei. Camões disse que amar é um estar-se preso por vontade. Nessa perspectiva da sabedoria, o homem sábio é aquele que abre-se livremente a Deus, à sua lei, se submete livremente à sua lei. Qual a mensagem do livro de Eclesiástico? Ele escreve para os jovens. Ele recorda os perigos da luxúria que destrói o matrimônio.
Ele aprecia a harmonia conjugal, mas descreve as misérias do casal que não vive bem. Ele elogia a amizade e relembra as condições de uma verdadeira amizade. Com mais sensibilidade, ele convida a ajuda ao próximo, especialmente aos pobres. Para ele, o orgulho não é digno, é indigno. Se a riqueza traz riscos e não torna o homem sábio. Entre as virtudes que ele recomenda está a humildade, a confiança em Deus. Ele convida à conversão, ao perdão. Para ele, o ato cultual, o sacrifício, caminha junto à justiça e na provação somente o Senhor vai salvar o indivíduo. Por isso, esse é um livro muito rico de orientações para aqueles que desejam orientar a sua vida pelas Escrituras. Para aqueles que são agentes de pastoral, para aqueles que desejam tirar palavras, frases que possam embasar nas Escrituras, ajudar as pessoas na condução da sua vida. Então nós temos aqui, inclusive nesse slide, bastante citações que podem nos ajudar a quando estivermos pensando, meditando, rezando, escrevendo, exortando, orientando as pessoas e também e primeiramente a nós mesmos. Então, Ben Sirac é o último testemunho canônico da sabedoria bíblica na Terra Santa. É o representante por excelência dos chamados Hassidim, ou seja, os piedosos do judaísmo, que vão defender na fé, vão defender a sua fé na perseguição de Antíoco Epífanes IV e que manterão em Israel certos núcleos que certamente germinarão com a pregação do cristianismo. Terminado esse breve estudo dos livros chamados sapienciais, nós queremos aqui nos despedir e dizer que estamos preparando um breve estudo também sobre os Salmos e Cântico dos Cânticos, prosseguindo também com os livros chamados de proféticos. Se você deseja, pode nos acompanhar pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook e agora também pelo YouTube, Ayrton Carvalho.